Salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso canal de podcast Conexão em Valores. Meu nome é Giovanni Vilmon e hoje eu tenho a honra de entrevistar as nossas queridas fundadoras da Escola Mater Dei, professora Bárbara Eriksen e Paula Rodrigues. Uma alegria estar aqui, Giovanni. Obrigada, Giovanni, pelo convite. Bem, Muito começando, professora Paula, a gente gostaria de saber a sua formação acadêmica. Bem, eu sou arquiteta e urbanista, Giovanni, e a minha especialização em História e Memória da Arte, patrimônio, meu mestrado foi em Patrimônio Cultural, então, apesar de ser uma coisa muito técnica, eu fui mais para o lado da estética, da história da arte e do patrimônio, tanto que agora eu estou concluindo o doutorado em Comunicação, Linguagem e Cultura. Tudo isso, trabalhei algum tempo no IFAM, trabalhei em órgãos públicos ligados a essa parte do patrimônio da cidade, trabalhei na CEURB, no PAC Cidades Históricas. Então, minha formação e minha trajetória, tenho alguns livros publicados sobre esse assunto, foi sempre voltada para essa temática, para esse assunto, que é o que, digamos assim, me motivou até então. Então, a senhora gosta sempre de estar próximo do belo. Próximo do belo, próximo das coisas bem feitas, assim, do que me leva a Deus, na verdade, porque eu acredito que a beleza, a verdade, toda se encaminha para ele. A ordem, a harmonia, isso sempre me encantou. E, ao mesmo tempo, o sentido contrário, a partir do momento que a gente vai se afastando disso, cria uma confusão visual, cria uma diluição. A gente perde a harmonia. Isso, como dizia o filósofo Bauman, é assim, uma modernidade líquida. Aquilo vai se esvaindo, vai perdendo a forma forte, a fortaleza que a gente tanto espera das coisas, das potências, né? Então, tanto de um patrimônio cultural, por exemplo, como a gente chama, que seja de natureza material, quanto de imaterial. Então, a gente tem que sempre se policiar com relação a isso, para ter os olhos treinados para ver e procurar a beleza e a harmonia, a verdade, e ali sim a gente encontrar um porto seguro. A senhora procurou alguma qualificação especial para esse projeto da Escola Mater Dei? Sim, aí como eu falei, tive todo esse trabalhei a minha vida nisso, mas durante todo esse tempo, inclusive quando eu era professora da universidade, trabalhei um bom tempo como professora universitária nessa área, eu sentia uma defasagem de conhecimento muito grande nos meus alunos. Questões básicas, eles não conseguiam redigir de maneira fluente, não conseguiam nem se expressar. Muitas vezes uma alfabetização mal feita. Sim. Foi isso que depois eu vim atentar, por exemplo, analfabetismo funcional, ou seja, eu perguntava determinadas coisas, por exemplo, de maneira rasteira, o que você acha dessa obra de Sandro Botticelli? Colocava o Nascimento de Vênus. Ele começava a descrever a obra, colocar o nome, colocar datas, colocar sentidos, mas ele não dava a opinião. Eu perguntei o que você acha. Se ele me respondesse, eu não gostei, estava muito mais certo do que ele me copiar da Wikipedia de cima a baixo e, pior ainda, sem citar referência, né? E isso, aos poucos, foi me chamando a atenção. Quando a Bárbara começou, os filhos entraram na idade escolar, eu voltei. Então, vejam só, eu já sou avó. Então, eu voltei meus olhos para esse início, para essa alfabetização, para o contato das crianças com o conhecimento. E aí, a partir daí, desse choque que eu tive com a questão do aprendizado, nós decidimos sim, a partir de uma vivência que a gente já tinha na capelania do IBP, e eu digo que eu sempre gostei de ensinar criança porque eu sou catequista. Sim. E ensinava, desde muito tempo, ensinava, e gosto muito desse diálogo com criança. Para ter uma ideia, eu levava minhas crianças de catequese para fazer passeios no Cemitério Soledade, que é um patrimônio tombado, inclusive aqui da nossa cidade, maravilhoso. Eu dava aula de História da Arte lá dentro para eles. E como era a reação das crianças estar num ambiente que geralmente elas temem, que é um cemitério? Não, é muito engraçado. É engraçado. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, acho que é bom até eu me apresentar, não sei se todo mundo sabe, eu sou filha da Paula, sou a Bárbara, só complementando logo, fazendo uma rápida apresentação sobre a minha formação. Eu sou formada em Engenharia Civil, sou formada em Economia, eu me formei nas duas ao mesmo tempo,
né? Uma foi para agradar meu pai, uma foi para agradar meu avô, mas eu sempre fui das exatas. A mamãe é das humanas, então a gente meio que se complementa. Ela é muito, né, dessas análises, artes, e eu sou um pouco mais objetiva. Livros, da escrita. Eu sou um pouco mais direta e objetiva. Mas no final convergiram para o mesmo Convergimos para a pedagogia, complementares, exatamente. né? Então, assim, com essa questão dos meus filhos, a gente sempre tentou fazer algo diferente do que a gente vinha encontrando nas escolas hoje em dia, ou até mesmo de criação de pais. Eu via que muitos pais não falavam sobre a morte com as crianças, como se as crianças não fossem entender, mas as crianças, elas são muito inteligentes, a gente não pode subestimar a capacidade delas de entender. Então, se você trata um assunto de uma forma assim, como se fosse algo que ela não pode ainda, não tem ainda a capacidade, ou então é algo assim meio que escondido, não se fala muito sobre o assunto, ela vai ter um receio daquele assunto. Mas se você trata com naturalidade, o que de fato a morte é natural, todo mundo vai morrer, para a criança fica natural. Né? Então, assim, meus filhos, por exemplo, nunca tiveram medo de ir ao cemitério. Pelo contrário, pedem para a mamãe para ir para o cemitério. Já dizem até que o cemitério é meu. Vovó, olha teu cemitério. Eu já ganhei um cemitério. E o cemitério, mas ele é um repositório de belas artes, né? História. Tudo. Você consegue entender a história de uma cidade, né? Quem foram suas referências? Tudo, as questões sociológicas, arqueológicas. Então, é assim, uma interdisciplinaridade muito grande. Inclusive, especificamente nesses que eu estudo, que são os cemitérios do século XIX, a gente consegue entender muito de uma sociedade, de uma época, dos costumes, visitando esses cemitérios, né? E quando eu propus para os pais levar, exceções foram os meus netos, porque também já foram criados nesse ambiente, né? Já é outra situação. Mas muita criança e muito pai disse, olha, eu prefiro que meu filho não participe dessa aula. E eu disse, por quê? Porque eu tenho medo dele se traumatizar, de alguma coisa. Aí eu disse, vamos fazer um acordo? Eu vou conversando, ele vai lá na entrada do cemitério e eu vou conversar com eles. Porque, assim, a morte é a maior das certezas, a Bárbara acabou de dizer, né? A gente sabe que vai morrer, mas também é a maior das incertezas. Ninguém sabe quando vai morrer. Nem como. Nem como. Né? Então, quando a gente mais se aproxima, de certa forma, você se entende, se acalma com isso. O problema é o distanciamento. E o homem da contemporaneidade, ele preferiu se afastar voluntariamente. É claro que a pandemia veio e aproximou esse homem do confronto. Você é mortal, você pode morrer a qualquer hora. Mas até antes da pandemia, da Covid-19, a gente via que era comum as pessoas nem quererem falar nesse assunto. Não quero alguém dizer, vou comprar um túmulo. Não fala nisso. Deixa dá azar. Dá azar. Tu morres logo. É como se a pessoa morresse logo. Como se fosse antecipar a hora só por pensar. Diferente do homem do século XIX. Eles deixavam tudo escrito. Olha que maravilha. Como eles relacionavam com a morte. Eles achavam que é uma coisa tão próxima que ele não temia a morte. Já o contemporâneo teme. Por quê? Porque ele viu aquilo como uma falha. Como se eu não conseguisse vencer. Como se eu fosse falível. Né? A minha estrutura morre, e isso como se fosse uma perda, de sentido de, na competitividade, eu fosse mais fraco que o outro que conseguiu sobreviver. E, ao mesmo tempo, esse distanciamento de evitar tocar nesses assuntos virou um tabu. A morte virou um tabu. Em vez, às vezes, se conversava-se abertamente de questões sexuais, mas não de morte com criança. E a gente vê que é danoso, é um absurdo, danoso. Né? E fico inventando umas coisas. Eu até dizia para os meus alunos, eu dizia assim, gente, olha que coisa mais angustiante chegar para uma criança que amava o seu avô e dizer que o avô virou uma estrelinha. Isso que eu ia falar justamente. Não é? Né, dos meus filhos. O meu filho sempre foi muito bem resolvido, né? Eu falo do mais velho, que é o que mais conversa, que já passou mais velho é o Miguel? O mais velho é o Miguel, tem 6 anos, eu tenho a Ana de 4 e o Jorge de 1, né? Sou mãe de 3 filhos. E ele fala muito isso. Eu dizia, não, o que aconteceu? Não, fulano morreu, e aí só um tio, infelizmente, vamos rezar pela alma dele. Só que quem tem Deus, entende o que é a morte. Entende sobre vida eterna, entende sobre o lugar que nós vamos. Sabem, por exemplo, eu acho que é muito importante explicar para crianças que o inferno existe, tem o purgatório, tem o céu. Então, nós temos um objetivo a alcançar. Quem acha que a morte simplesmente sumir daqui do mundo e desaparecer e não tem Deus, certamente que vai se desesperar. Claro que vai ficar preocupado. Né? Claro que vai pensar. Imagina uma criança achar que alguém virou uma estrela.
Eu até dizia assim, gente, imagina a criança chegando à noite, olha para o céu, tá cheio de avô lá em cima. É assustador até. Tanta estrelinha, tudo isso já morreu. Vai ter briga, né? Todo Não, mundo aquele é o meu avô. Qual é o não, aquele meu minha avó. maior? Né? E, Tinha assim, uma conhecida minha, adulta, que ela disse, ai, porque fulano virou uma estrela. E o Miguel, meu filho, disse, claro que não, ele morreu, ele não virou uma estrela. Aí ela falou, não. Não, e assim, não, seu avô viajou, uma viagem longa. Gente, que coisa difícil de uma criança entender, uma Até pessoa porque que vai gostava gerar tanto. uma eterna espera, né? Claro. E aí ele imagina, poxa, meu avô gostava tanto de mim, foi embora, não me deu um tchau, não dá sinal de onde ele está, e não... Por que ele me abandonou? A sensação de abandono é muito pior do que eu falar a verdade para uma criança. E é claro que na cabeça dela, ela vai ter o discernimento. A medida dela, ela não vai ter na sua mente de criança, na sua inocência, ela não vai ter a extensão do que é uma morte. Correto. Mas ela vai, para a idade dela, ter um entendimento. Assim como ela vê que a planta... Também um dia a florzinha cai e morre. Tudo tem pequenas Existe coisas. um ciclo, né? E essa questão de eu trabalhar com a morte, inclusive brincam, me chamavam de Paula do Caixão e tudo. Mas é um tema realmente que... Tanto que agora no doutorado eu estou fazendo fascinante um tema que eu descobri as flores da morte. Encontrei um livro em Portugal do século XIX, início do XIX, na biblioteca. Se eu fosse, eu não sou, mas se eu fosse supersticioso, como essa mesa de madeira... Mas sabe que reclamam não, mas enchem o saco assim da nossa família, que é uma família mórbida. A gente às vezes se reúne e fica falando, ai, como será que a mamãe vai morrer? Será que ela vai morrer assim, assado? Olha, no meu velório eu quero isso e a gente diz a gente isso. fala assim, tranquilamente. Consegue fazer um exercício de projeção, né? Completamente. Não, e eu vou ser meus sincera. filhos. Eu vou ser sincera para vocês. Eu não temo a morte porque vai ser a chance de, se eu merecer, se eu for uma boa católica... Gente, já pensou eu ter a honra de um dia ver Nossa Senhora? Olha essa questão. E se eu não morrer, eu não vou ter essa chance. Então, é isso que eu quero. Por isso que eu quero viver bem, eu quero fazer o bem, para conseguir pelo menos um lugarzinho lá no purgatório que me permita um dia chegar, porque o purgatório já é certeza do paraíso, né? Então, do purgatório para o inferno eu já não vou. Quem tinha aqui já foi. Só vou fazer uma escala. Uma escala. Eu só vou fazer como é que a gente chama quando o avião para? É isso, né? Uma escala, uma escala. conexão. É uma conexão. Só vou fazer uma conexão ali. Talvez demore um pouco mais, né? Mas a verdade é que a gente tem muito a aprender com essas coisas. E as pessoas pararam de prestar atenção no que nos cerca e ficaram muito preocupados, às vezes, com o que escreveram, com o que está escrito na internet, com o que o jornal escreveu, com o que o jornal publicou, em vez de se esforçarem para pensar. Espera lá, isso faz sentido para mim? É isso que eu quero. Essa questão nos levou à educação justamente por causa disso. Um monte de falsas verdades que a gente via, que a gente dizia, por que estão dizendo isso? Por que falam essas coisas? Se eu sei que não é verdade, por que estão querendo impor algo que eu vejo que está errado, algo que eu vejo que é uma desordem espiritual, por que querem que eu aceite isso, se isso não é correto? Não, tudo isso levou a gente. Essa questão da morte, né, ela é um tabu tão grande, tão arraigado ainda na nossa sociedade, que o nosso filho Kalel, que vocês conhecem, tem 4 anos, então ele tem uma espiritualidade muito aflorada. Digo até uma religiosidade, né? E ele, certo dia, ele acordou chorando, que ele queria voltar para o céu para ficar perto de Jesus. Aí ele falava, mamãe, eu já quero ir para o céu. Aí a minha esposa, não, meu filho, não vai ainda. Fique mais tempo com seu pai, com a sua mãe. E ele, não, mamãe, eu quero voltar, eu quero ir lá para o lado de Jesus. Deus. Passou o dia perreando e a gente angustiado. Mas vê como ele já tem essa noção. Sim. Ele já sabe o que é. Quem tem Deus não teme a morte. Ele não falou com medo. Ele não falou com medo. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande, até na formação de caráter da criança. Né? Isso a gente estuda muito por causa da escola e vê também com a experiência com as crianças que a gente tem, essa diferença, porque quando eles são pequenos, é a etapa que dá para formar, que dá para ajudar a estimular as virtudes, que dá para a gente não vai estar no lugar deles para tomar as decisões, mas a gente pode direcionar. Formação de caráter, falam, né, Bárbara? O mundo, coloquem ele no mundo, porque é assim, ele vai ter que lidar com isso cedo ou tarde, mas não é assim. Tem que ter uma base antes. Você não vai jogar seu filho
num tanque de tubarões para aprender a nadar. Não, você primeiro ensina, você vai colocando, ele não vai direto para uma correnteza. Primeiro tem que ensinar ele a não se afogar. E depois... É o primeiro passo. Então você não joga ele, você não joga ele pelo mundo, você vai formando. Né? Você vai construindo aos poucos. E é isso que hoje em dia a gente sente muito, que as pessoas não entendem. Elas acham que por o mundo ser assim, a criança tem que ser exposta o tempo todo a certas situações, certos momentos que são completamente inadequados para a criança, para que elas possam aprender a viver nesse mundo. E é totalmente ao contrário. Você tem que proteger, sim, suas crianças, proteger a pureza, proteger a inocência, proteger até mesmo virtudes que hoje em dia estão em falta. Coragem, isso da questão da morte. Bravura, né? coragem. Existem muitas pessoas medrosas, crianças medrosas. A pandemia trouxe isso. Adultos medrosos. A pandemia trouxe com ela as crianças que têm medo de tocar em outra criança. Na verdade, essa pandemia... De tirar a máscara, elas têm medo de tirar a máscara. Tem pânico. Então, que tipo de crianças, não, que tipo de adultos vão ser formados dessas crianças? Crianças com medo, de incertezas, e não pode ser assim. Isso é importante para uma sociedade, como a gente forma as novas gerações na questão de bravura e coragem. Exatamente. Tem até uma frase que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, tempos fracos criam homens... esqueci, mas enfim. Né? cíclico. Esse ciclo. Né? Agora, voltando para a questão da escola... Eu esqueci de dizer para você Sim. que, mesmo sendo dessa área da exata, mas trabalhando com a história da arte, com a parte de cultura, nós paramos tudo, tanto a Bárbara com a profissão dela, quanto eu com a minha, e encerramos um ciclo da nossa vida e começamos outro. Nós voltamos para a universidade para fazer faculdade de pedagogia. Por quê? Para justamente cuidar desse início que a gente estava vendo, que estava tão necessitado. E não vou mentir para você, começou a partir do que a gente viu com os filhos e netos. Mas que, ao mesmo tempo, a gente constatou que outras famílias passavam pela mesma situação. A gente é da capelania do Instituto Bom Pastor, eles são padres formados na França, mas que vêm ao Brasil, que celebram da forma tradicional a missa, e muitos deles estavam abdicando da escola, optando por um homeschooling, onde a criança vivia cercada, claro, de conhecimento, mas ela só recebia aquele conhecimento, ela não podia partilhar, ela não podia dividir, sem nenhuma sociabilidade, sem nenhum crescimento, inclusive de trabalhar virtudes de aprendizado, um que sabe mais ajudar o outro, o que sabe menos também auxiliar, virtudes da caridade, né, de evitar a ganância, aprender a partilhar, e tudo isso é possível quando a criança está em sociedade. Isso é muito o importante. Homem é um ser gregário. Isso é muito importante que a mamãe falou sobre essa questão de você blindar completamente seu filho. Eu estava falando agora, né, de proteger a pureza, de proteger as virtudes, de formar, mas em nenhum momento a nossa ideia com a escola, né, justamente é o oposto, é criar crianças dentro de uma bolha. A gente sabe que isso também pode dar muito errado. Você querer proteger seu filho de tudo, né, você não expor ele a certas situações, claro que à medida, né, de cada criança e a maturidade de cada um. Mas você proteger dessa forma de não deixar ele conviver em sociedade, não ter essa comparação com outra criança, não conviver com valores um pouco diferentes, né? Eu digo um pouco diferentes, claro que você não vai colocar a criança para conviver com algo que você não acredita, mas as pessoas são diferentes, todos somos humanos e todos temos nossas características. E é muito importante isso, até porque quando a pessoa fica na bolha, uma hora essa bolha estoura, uma hora explode. Tem até uma concepção que é o seguinte: a bolha, a gente não pode realmente, né, manter nossos filhos dentro de uma bolha. Porém, a gente também tem obrigação de trazer pessoas de fora da bolha para a nossa bolha. Exatamente. Eu amo a bolha. É uma caridade. Eu amo a bolha, mas a caridade. gente não pode ficar o tempo todo na bolha. E me diga uma coisa, como é que está sendo, na verdade, a criação da escola em si? Vocês pegaram um local já pronto? São as famílias que estão ajudando? É a igreja? São os padres? Como está sendo esse processo de construção até a inauguração da escola?
Na verdade, essa escola é um sonho antigo da capelania como um todo. A gente está aqui à frente, mas a gente representa toda uma comunidade. Famílias, toda uma comunidade, inclusive Acho os que padres. acho que É a já comunidade tem uns... tridentina, da missa tridentina. Isso, acho que já tem talvez uns É 6 a capelania. 8 anos que já tinha essa ideia da escola. Só que é muito complicado você pegar e tomar essa decisão, sendo que tem várias outras situações na frente. A capelania daqui do IBP, ela não vive tranquilamente, sempre tem muitas dificuldades. PP é o Instituto Bom Pastor. Instituto Bom Pastor, exatamente. E aí procura igreja, não, saiu dessa igreja, vai para outra, troca a casa. Até porque eles não são da arquidiocese. Como eu falei, eles vêm da França, eles recebem o que a gente chama um uso de ordem, que permite, o arcebispo autoriza que eles se instalem aqui e que celebrem missa e realizem os sacramentos, mas eles não pertencem à Arquidiocese de Belém. Então, eles não têm uma paróquia, eles não têm um lugar físico, nem uma ajuda para se manter aqui, a não ser dos fiéis. E são só 2 padres para uma infinidade de Que é o Padre Lucas e o Padre Lucas e Padre Marcos. Aqui Padre a gente Marcos. aproveita para agradecer, né, Bárbara? Com certeza. São Então, a gente queridíssimos. vai mandar um abraço aí para o Padre Lucas e Padre Marcos. E sem eles a gente certamente não estaria aqui. Eu estaria dando aula na minha universidade e a Bárbara estaria trabalhando uma hora dessa. Eu trabalhava com comércio antes de lá. Como é que está sendo a procura? Quando os pais vão lá procurar a escola, que é uma escola que está inaugurando, o que geralmente os pais estão buscando? Sim, só voltando, só para encerrar essa questão da formação da escola, de que era de muito tempo e que os padres eles têm muitos afazeres, eles atendem confissões, ministram os sacramentos, eles têm uma vida... Levam a extrema-unção aos doentes. É muita coisa, então se fosse deixar realmente na costa deles, ia ser exaustivo e talvez não fosse para agora, seria para depois. Mas as crianças da capelania estão crescendo, elas precisam de uma escola, então a gente não podia esperar mais. Quem vai na nossa missa, a missa geralmente não, sempre, na Igreja do Rosário, 10h30 da manhã, que é a missa cantada, que a gente chama com canto gregoriano, com as crianças. Quem vai nessa missa vê a quantidade de crianças. São muitas crianças. Que está por lá e diz assim, essas crianças precisam, né, onde é que elas estão? Onde é que elas convivem? Onde é que elas estudam? E assim, de certa forma, os padres visionários pensaram nisso, não. Um braço forte da nossa capelania vai ser justamente com relação à educação, assim como São João Bosco. Exatamente. Então, a gente tomou a frente disso, não por ser algo nosso, porque os nossos padres não conseguiriam, né? Então, a gente está sozinhos, exatamente. Tiveram que somar forças. Somamos forças. Né? Tem vários fiéis dentro da capelania que também estão ajudando. Inúmeras doações, isso a gente aproveita também aqui, seu Giovanni, para agradecer, sabe? Todo mundo. Tem pai que vai lá, olha, eu trouxe isso. Tem pai que doa uma imagem de santo para a gente colocar na sala. Tem tudo isso. Isso nos emociona, porque a gente vê que a cada um ele faz questão de participar. Por quê? Porque eles veem um bem maior ali. Eles não estão vendo só aquele prédio, aquela construção, não. Ele está vendo além do físico, além do material. Uma coisa que eu falo da escola, que eu digo, não venho aqui procurar instalações luxuosíssimas, uma quadra poliesportiva, uma piscina olímpica. Não é isso que a gente oferece. O nosso está além da matéria, está algo mais transcendente. Que eu espero que as pessoas percebam, consigam ver o invisível. E tem percebido, sobre a procura, agora respondendo, né? Sim. Que você... O que é que motiva as pessoas procurarem? As procuram... famílias da capelania, as famílias da missa tridentina, eu até entendo, mas quem não é de lá, quando chega lá falando para vocês que quer matricular o filho, olha, o que geralmente eles estão buscando? É impressionante e assim é emocionante. Cada aluno que se matricula, eu falo, a gente se emociona e a gente compartilha dos valores. Essa escola alegria. A gente está bem entusiasmado para o início, porque... assim, são famílias todas unidas no mesmo ideal, no mesmo objetivo, com os mesmos valores, e é realmente muito legal ver isso. Eu conto especialmente de uma família que eu morri de rir quando a gente estava conversando, falando, e foi o marido também, e aí ele virou para mim e disse assim, eu estou tão feliz de te conhecer que eu descobri que a minha esposa não é um ET. Porque ela falava tanto disso, desse tipo de ensino, porque o ser humano é feito de corpo e alma. Não tem como separar o corpo da alma, dizer, eu vou para uma escola laica e em casa eu ensino a religião. Não tem como, porque nós somos um só.
É integral isso. Indissociável. Então, quando você escolhe uma escola para o seu filho, é claro que a professora, seja ela católica, evangélica, budista, qualquer que seja a religião, mesmo que ela diga que não, ela vai passar os valores para os Porque seus aquilo filhos. que ela acredita. Porque né? não é você falar só de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Às vezes a forma com que você ensina uma soma, uma matemática, o jeito que você fala sobre, sei lá, a história, você traz os seus valores, né? Você ensina certas virtudes, a forma como você fala com o outro, você está dando um exemplo, né? Você está dando um testemunho na sua vida. Então, eles procuram justamente por essa formação integral, não dissociada do corpo e da alma. E eu morri de rir com esse pai, ele falou, olha, minha esposa não é ET, tem alguém que pensa como ela. E o que eu sinto muito das famílias que estão indo nos procurar é isso. São pessoas que se sentiam sozinhas, diziam, olha, eu estava lutando contra a maré, E eu não achava que- encontrava. o que eu ia fazer? Eu dizia, o que eu vou fazer? Está todo mundo tão satisfeito com as escolas, tem escolas caríssimas aqui em Belém, tem escolas de todos os jeitos, para todos os gostos, mas eu ainda não tinha encontrado algo que fizesse sentido para mim. E acho que a nossa escola é justamente essa reunião de famílias que talvez se sentissem sozinhas, que achassem que estava, meu Deus, o mundo todo está certo e eu estou errada. Não. Encontrei a minha tribo, né? Encontrei quem pensa, encontrei quem pensa como eu e vamos juntos nesse objetivo. Né? Então acho que E ela foi enfática. A Bárbara chegou, olha, deixa eu lhe mostrar a instalação. Ela disse, eu não quero saber de instalação. O que eu queria saber está aqui. Eu não preciso ver o que vai ser construído, onde meu filho vai estudar. Não é isso que eu estou preocupada. O que eu quero saber dos valores. Formação. O que eu quero saber da formação dele. Eu quero saber se vão ter os padres aqui. Eu quero saber se aqui vai poder falar abertamente de Nossa Senhora. Porque eu já vi colégio católico, que se diz católico, que quando chega na hora de professar a fé, diz, não podemos milindrar, porque nós temos outros alunos que professam outra fé, tem de outras religiões, então é melhor a gente não milindrar o outro aluno. E aí, assim, a nossa proposta realmente não é essa. A gente, inclusive, é bem claro com os pais que nos procuram. Não de maneira excludente. Não que a gente quer dizer, não, aqui você não pode entrar de jeito nenhum. A gente quer simplesmente deixar muito claro como vai ser o dia a dia. As crianças vão rezar no início da aula, no final da aula, antes dos alimentos, as crianças vão visitar a capela, o calendário da escola vai correr com a anuência do calendário litúrgico, que a gente vai fazer as festas. A festa do Natal não vai ser o Papai Noel chegando, vai ser o nascimento do menino Jesus. A festa da Páscoa não vai ser o coelhinho da Páscoa, vai ser Nosso Senhor ressuscitando e em sua plena glória. Então, tudo isso... Resgatando o verdadeiro sentido dessas tradições. O verdadeiro sentido das coisas. É o que a gente está tentando. E se Deus quiser, assim, cada vez que a gente conversa com essas pessoas, com esses pais, a gente tem a certeza que eles também queriam isso com a gente. Como a Bárbara falou, é tão bom que a gente vê que não estamos sós. Então, o colégio é pequenino, as turmas são reduzidíssimas. Tem um limite de 10 alunos por sala. São profissionais altamente capacitados que estão lá. Nós vamos para a sala de aula. E como foi para vocês fazerem, por exemplo, o recrutamento de professores? Porque eu imagino que deve ser difícil encontrar professores alinhados, Foi né, difícil. Isso aos valores, ao pensamento de uma escola tradicional católica. Não, sem dúvida, foi muito Vocês poderiam difícil. falar um pouquinho? Com certeza. O que eu converso sempre com a mamãe também é o nome de Nossa Senhora, que é o nome da escola. A gente sabe que Nossa Senhora está à frente de tudo. E nós não temos dúvidas Nenhuma. que foi ela que mandou cada professora. Porque são professoras, assim, experientíssimas. Parece que a gente já se conhecia há tanto tempo. Como eu não conhecia essa professora? Nós fizemos uma seleção muito grande, nós recebemos muitos currículos. Acho que foram uns 100 Inclusive currículos. com a participação dos padres, isso é importante. Eles estão com a gente em todo o processo decisório. Desde do nome, da Mater Dei, né, que é a Mãe de Deus, o uniforme, e a seleção de professores também. Não, a seleção de professores, foram dias e dias que a gente ficava recebendo, entrevistando, conversando. E eu confesso que nesse momento nos deu muita preocupação. Sabe, a gente conversava muito sobre como nós vamos colocar uma escola para frente com o nível que a educação estava naquele momento que a gente começou a perceber. Professores de escolas renomadas aqui em Belém,
super conhecidas vinham com histórico de ter ido, assim, serem coordenadoras de vários lugares. 5 páginas de currículo. E professoras que tinham erro de português gritante. Que não conseguiam falar corretamente a língua pátria. Então, assim, foi muito difícil. A gente saía até desmotivado, dizendo, será que tem espaço para a gente nesse setor que está tão carente, que tem uma situação completamente preocupante? Então, foi muito difícil, mas nós achamos, sim. Tem uma professora, inclusive, que já estava há 10 anos fora do mercado, porque ela não acreditava mais na educação, e ela disse que, quando viu a proposta da nossa escola, foi o único currículo que ela enviou, depois que ela largou, né, a docência. E aí nós chamamos, e foi algo assim... Nossa Senhora que toma conta, Nossa Senhora que mostrou para ela. Então, nós temos, sim, professoras excelentes, né, altamente capacitadas, porque eu acho que é muito importante falar sobre isso. A gente fala muito da parte espiritual, religiosa. Que a gente religiosa. tem certeza, era o ponto alto, que a gente sabia que isso ia ser um sucesso, porque são padres realmente que vão estar ensinando. Não, e são resgates de valores que hoje em dia as pessoas não dão mais tanta, ou às vezes até dão essa importância, mas não sabem como fazer, onde encontrar. Né? Então, a gente sabia que isso seria... O espiritual era o nosso Era forte. diferencial. Mas, se é para Deus, tem que ser o melhor. Tudo de melhor para Deus. Então, vai ser então o melhor a na matemática, matemática, o melhor em ciências. Então, não é porque... perguntam muito, é uma escola de religião? É uma escola de catequese? Não, não é uma escola que vai falar apenas de Deus. Não é uma escola para você aprender sobre Nosso Senhor. É uma escola integral. De excelência. De excelência. Todos os materiais revisados. Né? A gente procura realmente fazer altas formações com os professores. Essa parte, inclusive, também foi uma parte nevrálgica, quando a gente começou a procurar material para as crianças, para trazer para a sala de aula, tanto material didático quanto paradidático. Gente, foi muito difícil. É impressionante como eles conseguem colocar mensagens que para a gente adulta é muito claro porque eles estão fazendo essa sensualização precoce da criança. Ideologias, ecologia. Porque eles estão infundindo esses valores. Eu estou vendo, a criança não ia perceber, mas a gente percebe claramente quando olha. E os pais, na confiança de que a escola, delegando à escola esse condão de educar seus filhos... Na confiança. Na confiança, muitas das vezes eles não folheavam todos os livros. Nós são folheamos pequenas coisas, página. São pequenas coisas que vão colocando desde que eles entram, desde que são bem pequenininhos, e vai colocando, e aquilo vai crescendo ao longo dos anos. Os materiais vão ficando cada vez mais claros nesses pontos. Né? Tanto de ideologia, ecologia, os valores invertidos. É muito complicado. Conta do livro que a gente descobriu lá, que era um livro paradidático, que inclusive o filho da Bárbara ia ler. Uhum. E terminava... Com o diabo como auréola. Né? É um no livro final terrível. do livro. E transformava um diabo em santo. exatamente, é a relativização completa. Né? Hoje em dia tudo é relativizado. E o mal não é tão mal assim. Né? Claro que era não. Era o que dizia lá. O mal é mal. A gente tem que procurar o que é bom. Né? Nossos filhos têm que entender que a busca deles é pelo bem. E o mal está aí, e ele existe. E nós temos que realmente ser avessos a isso. Mas se relativiza, como é que a criança vai poder se proteger disso? Correto. Não tem como. O próprio Papa Bento XVI dizia isso, que o mal do mundo era justamente esse relativismo. Ou seja, a pessoa diz, não é tanto assim, eu vou ver o que se adapta ao que eu quero. Eu forjar a religião ao meu bel prazer, né? E não seguir o que realmente está dito. Aí, muitas pessoas, é incrível, que a gente diz, não, é assim, a gente fala, é isso. Ah, é? Mas que religião é a tua? Como se o católico realmente permitisse tudo. Sim. Muita gente não conhece também, né? Custa. E a gente vai falar disso. E buscar a verdade. Porque a pessoa só consegue emitir uma opinião clara. Ela só consegue debater ideias quando ela tem o conhecimento, quando ela sabe a verdade. Senão ela vai girar em torno, copiar o que o outro disse e sair igual um papagaio replicando as verdades. A gente vê muito na internet isso. Várias pessoas, vão sair um copiando do outro, pega uma fonte e sai um repetindo as mesmas notícias, os mesmos cacuetes, até os mesmos erros ortográficos são copiados, porque as pessoas não se dão ao trabalho de ir a fundo nas notícias. Outro ponto que eu queria tocar para vocês dentro dessa temática,
Muitos pais que eu converso, aí eu pergunto, vai matricular teu filho aonde? Ah, vai ser numa escola, porque lá vai ter balé, vai ter karatê, vai ter judô, vai ter natação. Aí às vezes eu pergunto, mas assim, qual é a proposta de formação do indivíduo? Né? Eles travam porque eles não sabem responder. Porque eles estão achando que o filho ali vai ter... Ele nem vai usar tudo isso, né? Mas por ter naquele pacote todos esses atrativos extracurriculares, ele acha que pagando o valor alto, aquilo ali está compensando. Mas ele não pensa como esse filho vai ser formado. Né? Aí eu ia fazer uma pergunta para a professora Paula. Professora, a gente cria os filhos para o mundo ou para Deus? Isso eu sempre falei. Desde que eu comecei, quando meus filhos nasceram, né? E aí dizia, gente, a gente não tem, os filhos, a gente tem que criar para o mundo. Eu disse, para o mundo? Eu não. Eu crio meu filho para Deus. O mundo que lute, porque eu não. É muito sério isso, porque sem Deus nada de concreto se constrói. Nada consegue ser permanente. Daí a eterna insatisfação do homem quando ele não encontra Deus. Santo Agostinho dizia isso, que o coração do homem será sempre irrequieto enquanto ele não repousar em Deus. E é isso, porque eles ficam e procuram, uns acham que é no dinheiro, e fica naquela sede, naquela corrida. Do materialismo, né? Exatamente. Outros acham que é no conhecimento. Estuda isso, estuda aquilo. E uns acham que é na fama, e fazem de tudo. Plantam bananeira para alcançar 15 minutos de fama. E vai nisso. E é muito simples. A pessoa tem que construir as suas raízes, sua base em Deus. Senão ele vai ser eternamente insatisfeito e irrequieto. Porque ele não vai ter aquela ordem do fim que nós fomos criados. Nós fomos criados para isso. O homem foi criado para adorar a Deus. Conhecer, amar, adorar e servir a Deus. Aqui e no paraíso. E se o homem não tem Deus, ele vai adorar outra coisa. Né? Que não seja só o dinheiro ou ideologias. O homem pode... não acredito em Deus. Sou ateu, mas quando você vê, está permeado de ideologias que ele tornou aquilo o Deus dele. Ele vive, luta, morre, se dedica por aquela ideologia. Né? Qualquer que seja. Então o homem ele tem essa necessidade, porque ele foi feito para isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem o que buscar, se sentem perdidos... E você vê que quem tem Deus não tem essa necessidade. Está muito bem resolvido. Então, é muito complicado a gente olhar para uma pessoa perdida, né, ver que ela está, às vezes a gente vê gente adorando animais, né, como se os animais fossem aquilo e lutando pela sempre falo do pela projeto ideologia. Tamar, que o projeto Tamar é aquela coisa com as tartarugas, mas com os fetos, mas com as crianças que são abortadas, não tem o meio ambiente, a ecologia é isso, você coloca o meio ambiente no lugar de Deus. E não é assim, é claro, isso é panteísmo. É óbvio que a gente não vai maltratar os animais, mas os animais foram feitos para o homem dominar, não para eles dominarem o homem. Né? Então, às vezes, quando a pessoa inverte esse valor, fica uma bagunça. É claro, e ela não consegue ficar plenamente realizada em algo, porque não é aquilo o fim dela, não é aquilo o fim último. A minha geração, ela foi totalmente doutrinada. Tanto é que era muito fácil, na época, responder questões do vestibular, porque tudo que falava de um determinado tema, né, era só ser esquerdista. Se eu sabia que era ruim, Sim. que eles achavam que era ruim, era só pegar a pior das questões e marcar a pior de todas. E o que era bom, marcar a melhor de todas. Aí essa questão de meio ambiente era uma temática que sempre, e hoje também, sempre teve em voga. Mas eu me lembro de uma novela, até fico envergonhado de falar, que um dia eu já assisti novela. Mas quando garoto. Estamos em processo de conversão. Exato. E melhoramos a cada dia. Aí essa novela tinha uma temática interessante, que era numa vila de pescadores, e aí chegou lá um grupo de ecologistas para proibir a pesca da tartaruga. Só que a cidade toda vivia em função da pesca da tartaruga. Aí foram para um debate público. E até então eu, totalmente doutrinado, mas é um absurdo. Tartaruguinha, bichinho bonitinho, tudo, como é que vão matar? Eles não têm coração. Mas aí eu me lembro que na própria Globo eles deram um tiro no pé, pelo menos para mim, né? Porque a partir desse momento eu refleti, eu digo, opa, não é bem assim. Aí um levantou lá, tá ok, a gente está falando da tartaruga, com pena da tartaruga, mas e as crianças vão morrer de fome?
Lógico. E as pessoas vão perder suas casas, o que é que o Estado vai dar para substituir? A gente para, mas e aí? Quem vai alimentar? A gente vive muito bem quem vai disso. dar educação, Então ele colocou, na verdade, ali um dilema, né? Que entre animais e homens. Quando chega em uma determinada posição que a gente tem que escolher, claro que a gente vai escolher o ser humano. Né, Mas não é todo mundo assim. Exatamente. Agora, claro também que a gente não é por isso que a gente vai matar todos os animais de forma indiscriminada. Certo, Tem que haver esse equilíbrio. Agora, voltando aqui para a questão da educação do Mater Dei, qual é a influência do Padre Dom Bosco na metodologia que vai ser ensinada na escola? Nós Pode vamos falar. usar a metodologia dele, né, o sistema preventivo, que é muito conhecido. O que trata esse sistema preventivo? Ele, como diz o nome, preventivo, a gente previne, né, antecipa alguns comportamentos. Em vez de chegar com autoridade, assim, autoridade não, de forma autoritária, né, fazer algo para a criança, para que ela às vezes constranger na frente de alguém o que ela fez, ou então chamar atenção para os pontos negativos, isso é muito ruim, isso afasta a criança. Então você vai prevenir conhecendo e amando cada criança. O educador, ele tem que ser amigo, né? Ele tem que ter a autoridade de educador, mas ele tem que ser amigo e conhecer. Você precisa conhecer para ensinar. Você precisa amar para educar. É a pedagogia do amor. É a pedagogia Agora, isso do amor. esbarra, às vezes, em escolas que tem um número muito grande de alunos, né? Como é que o mestre vai conhecer todos e como é que ele vai dar o mesmo amor para todos? É impossível. Quando a gente educa, a gente quer o bem, a gente quer o melhor para aquela criança. E a gente só quer o melhor para quem a gente ama. Então, assim, é impossível você educar sem amar. Impossível. E a gente só ama quem a gente conhece. Então, a professora, ela precisa, de fato, conhecer as características, as dificuldades, as qualidades de cada um. As crianças são diferentes, elas têm temperamentos diferentes. A gente, inclusive, tem a formação de professores só para os professores aprenderem a identificar os temperamentos de cada criança e, a partir daí, saber como lidar com elas, de maneira a potencializar seus ensinamentos, seus aprendizados. Tem criança, por exemplo, que encontra uma dificuldade e aquilo motiva. Né, dependendo do temperamento que ela tem, ela fica mais motivada a conseguir. Olha, isso foi difícil, mas eu vou atrás, eu vou conseguir. Tem isso dentro dela. E tem criança que, quando encontra uma dificuldade, se retrai. A professora tem que ter essa sensibilidade para entender cada aluno e trazer com amor para o melhor que ela pode ser. Né? Entender cada criança. E o Dom Bosco ensina muito sobre isso. Ele era super querido dos jovens, ele trouxe uma metodologia completamente compatível com o que a gente acredita, que a gente vê hoje em dia a metodologia de tudo quanto é jeito, que a criança que define o que ela vai fazer, a hora que ela vai comer, a hora que ela vai brincar, e o professor é um mero facilitador na educação. E não é bem assim o que Dom Bosco fala. Dom Bosco diz que sim, precisa ter uma autoridade. Alguém precisa repassar o conhecimento, mas de que forma isso vai ser feito? Né? Você deixando as regras bem claras para a criança, você deixando tudo muito bem explicado e fazer isso com amor, ter paciência, muita paciência, né? E ir junto com a criança, levando ela na mão, não deixando a criança tomar a frente, né? Ela vai ser protagonista na própria educação, isso não tem como, a criança não tem ainda, ela precisa ser formada por alguém. Precisa ser direcionada. Precisa ser direcionada e também sem ter esse outro lado do professor direcionar de forma indiscriminada. Tem que entender e adequar para cada criança. Então, assim, é uma linha, é um meio termo entre algo completamente liberal e algo completamente autoritário. É a pedagogia do amor, educar com amor. E como é que o Mater Dei vai lidar? Vocês têm um plano para lidar, por exemplo, com estímulo a potencialidades especiais de algum aluno? Por exemplo, tem um aluno que se destaca muito em matemática. Sim. Ele vai ser nivelado pela turma por baixo ou vocês vão dar estímulos para que ele Nós aprenda temos materiais mais? Especiais. Né? Isso a gente faz a formação com os professores, a gente tem um plano pedagógico para cada criança, para cada aluno. A gente não faz o plano geral da turma, porque a gente sabe que cada criança aprende de uma forma. E aprende num tempo diferente. Sim, num ritmo diferente. Num ritmo diferente. Então, uma criança, ela não vai... Isso a gente sempre conversa, era o que mais me frustrava também nas escolas, que meus filhos estudaram, eles nivelam muito as crianças por baixo. E a gente sabe... Por baixo, é o que a gente via. E a gente sabe que a criança,
ela tem potencial. Quem conhece sabe o potencial de cada uma e ela pode mais. Para que se a criança está interessada, está aprendendo, sendo estimulada, para que a gente vai parar esse processo? Reter para os outros chegarem perto. Não pode. O trabalho então, dele faz o trabalho vai junto com a criança, ainda coloca algo a mais, uma atividade a mais, plenamente voltada para a capacidade dela. Assim também com as crianças especiais. A gente tem um trabalho também todo a ser feito com as crianças que têm alguma necessidade de uma atenção maior, tem algum problema no processo de aprendizagem. A criança não vai ficar defasada, ela não vai ficar atrás, ela vai fazer junto com as crianças e ser direcionada, né, com essa sensibilidade da professora, com materiais específicos. A gente tem toda uma equipe de apoio para esse tipo de situação. Temos uma sala especial para essas crianças com materiais de inclusão. Então, assim, se ela está à frente ou se ela tem alguma dificuldade, ela vai ser inserida nesse contexto das crianças da mesma idade e plenamente capaz de continuar com a turma. E, obviamente, que isso só é possível em uma turma pequena. Sim. Esse é um fato que a gente bate Vai muito. ter um limitador no MaterD? Tem um limitador? 10 alunos. 10 alunos 10 por alunos. sala. E como é que vai ser, por exemplo, a questão da integração da família nesse processo de aprendizagem? Isso eu sentia muita dificuldade também nas escolas. Eu falo que é muito também, a gente traz muito da experiência de casa, é impossível a gente dissociar, né? A experiência que a gente teve com o que a gente pode acrescentar. Eu tinha muito essa experiência em escolas que não incluíam de jeito nenhum, tinha uma dificuldade de comunicação com os pais. A gente não sabia o que acontecia. Literalmente uma barreira. Porque deixava com o porteiro e buscava com o porteiro. Eu nem via a professora. Não tinha acesso à professora. Como é que o pai... E muito o que acontecia dentro de sala era o meu filho que me falava. Só que a gente sabe que a criança, muitas vezes, ela absorve de uma forma uma situação e não repassa. Não é que ela esteja mentindo, mas é porque o entendimento dela, ela enxergou de uma forma e que muitas vezes foi a forma que ela entendeu, mas não foi o que aconteceu na de realidade. fato. Ah, fulano me disse isso, não quis me emprestar, ele fez dessa forma e tal. E não foi assim. Talvez um adulto mediando e trazendo essa situação para os pais, isso fosse resolvido de outra forma, né? Então, isso eu tinha muito essa dificuldade. Então, a proposta é realmente incluir os pais em tudo que a escola faz. É porque os pais são partícipes eles de não podem todo esse terceirizar processo. a educação dos filhos. E não adianta nada a gente fazer e não adianta nada a gente fazer todo um trabalho com a criança dentro de sala e ela chegar em casa e os pais fazerem o contrário do que foi falado, né? Tem que ter essa concordância, essa dissonância. Então, as atividades vão ser passadas para os pais sentarem e fazerem também, mas não só isso, os valores dos pais, as atividades que a gente consegue trazer os pais para dentro de sala. A gente tem a roda de leitura, que uma vez por mês vai ser sorteado um pai para ir fazer uma leitura dentro da escola, conhecer os amiguinhos, porque não é só seu filho. Eu sabia o nome de todos os amigos do meu filho, quem era o pai, quem era a mãe, a gente cria uma amizade. Então, isso é importante. Então, o pai vai estar não só na parte pedagógica, fazendo os trabalhos em casa, mas ele vai estar inserido na comunidade escolar. Ele vai ser conhecido desde o porteiro, ele vai poder conversar, sentar e marcar com a professora e entender a dificuldade que o filho dele trouxe, porque são coisas que influenciam no aprendizado. Né? Trazer, olha, a gente viajou por muito tempo, ele ficou assim, olha, teve um falecimento na família, a avó dele, tudo isso influencia e tem que ser repassado para a professora, assim como a professora vai repassar para o pai. É um trabalho em conjunto, não é um trabalho separado. O que a gente fala e o que a gente tanto procura é justamente esse crescimento de forma integral, sem esse afastamento, que cada vez mais as crianças são números, a comunicação é virtual, então vai pelo e-mail, vai pelo WhatsApp, tem turmas, a gente visitou muitos colégios, que a professora criou um grupo e ali virava uma discussão e pelo grupo era falado tudo. Não, a intenção não é essa. A própria questão de o pessoal chegar, não tem televisão aqui na escola? Não tem. Não tem, porque a gente sabe o quanto uma tela usada de uma maneira indiscriminada e uma maneira incorreta, que é o que mais a gente vê, como isso prejudica diretamente o aprendizado, a criatividade, o senso crítico, todo o desenvolvimento de uma criança. Eu lembro que tinha minha cunhada é pediatra e diagnosticaram uma criança como autista, porque ela já estava com uma certa idade, já não falava, não se mexia.
Aí ela disse, pera lá, eu quero ver o dia a dia da criança. Ela passava o dia assistindo desenho. Então, para ela, o mundo dela era aquele. Aí ela disse, vamos, antes de levar na médica, tira esse desenho, leva ela para brincar lá embaixo no parquinho. A menina começou a falar. Olha, a minha esposa, que é a idealizadora do canal, a quem eu agradeço desde já, pela confiança de me botar aqui como entrevistador, ela é terapeuta ocupacional. Então, às vezes, ela recebe propostas para fazer avaliações de crianças, né, com TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, o TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Aí, quando ela faz a avaliação, ela vê, na verdade, ela não exclui o diagnóstico. Às vezes já diz, olha, não, já tem um diagnóstico de um psicólogo, já tem um diagnóstico de um psiquiatra, ele tem autismo. Mas quando ela vai ver no dia a dia da criança, né, ela passa a maior parte com telas. Exatamente. Aí estimula essa criança. Aí vem a pergunta, isso. Né, o que veio primeiro? Será que a criança tem um comportamento parecido com o de autismo? Porque ela tem um excesso de tela, porque tela é um negócio novo na nossa sociedade, a gente não sabe os efeitos ainda. Exatamente, a gente está vendo prazo. agora. Potencializados com a pandemia. Potencializados, onde a Exato. criança não podia sair, os pais ficavam enlouquecidos, a aula tinha que ser por aquilo, o divertimento da criança não podia descer para o play, tinha que ficar na tela. Então, isso realmente, vamos ver até que ponto isso afetou. Mais para frente a gente vai ter uma noção disso, né? Exatamente. Muitas famílias, a nossa, no auge da pandemia, ainda em 2020, a gente se aproximou mais. Né? A gente não recorreu para as telas, a gente se aproximou mais. Né? A gente se humanizou mais, cultivou mais o afeto. Outras famílias não, se distanciaram mais, mesmo estando dentro de casa. Interessante. Né? Elas acabaram. No celular, elas acabaram indo para o celular, esposa do lado da esposa, na cama, no quarto, mais um no celular, outro no tablet, outro no computador. Sim. Os filhos jogando, brincando, assistindo conteúdos que os pais não têm muito controle. Televisão não vai ter o mínimo de telas. Não vai ter. Eu vejo muito a questão das telas como um recurso que os pais usam quando eles não sabem muito bem o que fazer. Né? Tenho muitas amigas que perguntam, Bárbara, eu preciso só que as crianças fiquem paradas, eu preciso só resolver minhas coisas. Então, a tela acaba sendo um apoio para os pais, nem tanto para o bem das crianças, mas é muito para os pais terem tempo. Entendo que tem muita gente que, às vezes, não tem ajuda e que as telas, de fato, deixam a criança quieta e isso vira um recurso que os pais utilizam. Mas a nossa proposta é justamente tentar ajudar os pais, mostrar que não é só esse recurso que existe, que existem outras coisas, né? A criança pode ter outras atividades. Falo isso também porque a gente tem um projeto de formação dos pais, não só de formação de professores, formação dos alunos. A gente está com um planejamento de cursos, palestras, formações para pais, né, onde os pais possam ter uma roda de conversa, debater experiências e trazer também conhecimento para eles. Muita gente, como eu falei, eu acho que muita gente não sabe o que fazer. Né? Então, a gente quer dar essa oportunidade para os pais discutirem e acharem outras soluções. Né? Não culpo. Falo de verdade, assim, para ti, Giovanni, que eu entendo muitos pais que usam a tela. Entendo e não culpo, não julgo, de forma que todo pai quer o melhor para o seu filho. Se Às ele está vezes fazendo... não saber o que fazer. Ou não né? saber o que fazer. E Né? Às vezes penso não também que entender por não ter uma noção da nocividade. Das consequências tão né, danosas. nocivo que chega a ser o seu filho, essa questão. Eu vejo também, por outro lado, claro, para os pais é fácil, mas uma coisa que eu vejo que vai assim, frontalmente contra a criatividade da criança. A criança precisa de um tempo para fazer nada. É como se as crianças hoje em dia, o ócio criativo, eles não podem ficar sem fazer nada. O que eu vou fazer agora? E agora? O que eu faço? E agora? Não, dá um quarto para ele, põe os livros ali e deixa a criança. Ela vai pegar uma lata de leite ninho e fazer um tambor. Ela vai começar a construir coisas com restos que vai pegar. O filho da Bárbara, o caçula, é uma graça, quando ele não tem o que fazer, porque não tem tela mesmo. Ele vai na cozinha, ele pega a vassoura e fica varrendo a casa, porque ele viu varrerem. Então, isso é preciso. E a criança ser capaz de criar, é como aquela criança que não sabe brincar se não tiver um brinquedo. Que coisa triste. E a falta, claro, de uma possibilidade para a criança de correr na terra, de lidar com coisas simples, ou simplesmente ficar parada, deixando a imaginação voar, pegar um bom livro.
passar viajando horas naquela não leem mais leitura. hoje em dia, porque tem a tela, é muito mais rápido, a informação vem mais rápida, vem mastigada. Ela não precisa imaginar o que ela está lendo, a imagem já está lá. E se ela não gosta, ela vai passando. Isso cria aquela ansiedade. As crianças são muito ansiosas, porque elas não conseguem esperar. Né? O imediatismo. Elas vão passando, a gente vê criança passando vídeo um atrás do outro, assiste 10, 15 segundos e passa, não gostou. Isso é muito complicado. Eu me lembro quando eu era criança, a gente assistia a sessão da tarde, né? Quando eu morava lá na Terra Firme. Até aproveito para mandar um abraço para meus amigos lá de infância. Né? Espero qualquer dia entrevistar um deles aqui. Então, o que acontece? A gente assistia a sessão da tarde, a gente tinha que lidar com o que a gente chamava de reclame, a propaganda. Né? Hoje, a criança, em um vídeo de YouTube, seja no tablet ou no celular, ele não tem mais esse intervalo de espera. Pelo contrário, ele pode até acelerar o vídeo. Exatamente. Né? Ele não vai saber lidar com ansiedade, não vai saber trabalhar a espera, a paciência. Né? Isso aí está contaminando toda uma geração que vários filhos de amigos têm conversado conosco, porque eles veem a diferença do nosso filho, do Kalel, que é 0 telas, né, para os deles. E a gente fala, não, tem que trabalhar, não pode também tirar de uma maneira, você tem que substituir com outras coisas que, né, gerem interesse nas crianças. Né? Fazer uma brincadeira, um momento em família, dar um livro para ler, brincar de um boneco, usar a imaginação. Sim. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe o feedback de, poxa, vocês mudaram nossas vidas. Pô, meu filho assim, é outra criança. Mas, às vezes, tira 10% de tela, a gente já vê ali 80% de melhora na criança. Sim. Sabe o que acontece muito, eu vejo? Isso eu sinto também nos meus filhos. Os pais dizem, mas teu filho é ótimo, o teu filho é desse jeito, no meu não dá. Sabe, não, é diferente, é porque teu filho ele tem realmente, sabe, mais concentração, teu filho assim, e não é. Eu fico muito chateada às vezes, assim, é claro que tem o mérito dele, mas tem o mérito da criação dos pais. Sim. Sabe, tem o mérito de todo o esforço que a gente faz para evitar a tela, para sentar, para educar, para formar bons cidadãos, boas pessoas. Então, é algo que é todo um conjunto, não é porque meu filho é fácil ou não é fácil, não é isso. E as pessoas, às vezes, usam muito essa desculpa. Ela fala isso porque o filho dela, né, ela não sabe o que eu passo. E não é bem assim. Né? Eu acho que os pais, quando tomam uma decisão e eles procuram fazer de forma diferente, tem, sim, resultados, dá frutos. Né? Não adianta você se esquivar do seu dever porque você deu uma desculpa que o outro é mais fácil. A grama do vizinho é mais verde. Porque o outro é mais fácil. A grama do vizinho é mais verde. Não é dessa forma. Às vezes é até uma questão de tirar a responsabilidade das costas. Né? Sim, exatamente. Achar, né, que eu faço a minha parte, mas é porque para ela é mais fácil. E não é essa mentalidade. Sem contar que a própria tela, as cores, o movimento, ele afeta a criança de tal forma que ele dificulta o sono. Muito pai, meu filho dorme tarde. Claro, ele passou a tarde na tela. E quando você tenta tirá-lo daqui, ele fica extremamente agressivo. Ele grita, ele chora. Está fazendo tolice. Mas é justamente porque eu tenho certeza que se você tivesse sentado e conversado, eu tenho uma coisa com os meus netos, que eu digo, bora brincar de cantar. Brincar de cantar é sentar numa rede, ficar cantando, cada um cantando, cada um tem sua musiquinha embalando para frente e para trás, a gente passa um tempão nisso, eles pedem música, eles cantam música, eu paro a música no meio para eles completarem, só isso. Desenvolve, além da musicalidade, desenvolve a linguagem deles, a memória. Eles começam a cantar as musiquinhas sem eu precisar cantar toda. E até mesmo a memória afetiva, né? Totalmente, sim. Com a avó, com o carinho. Então, são coisas que as pessoas estão se privando e estão esquecendo disso. Uma das propostas lá da nossa escola é levar as crianças para plantar, para ver as plantinhas. Vão ter aula com o agrônomo, tem o Fiel nosso que é agrônomo, né? Então, ele vai ensinar a plantar florzinhas, vamos fazer a hortinha, para plantar os legumes. É um aprendizado imenso ele lidar com a terra. A paciência de esperar o broto, para esperar desenvolver a plantinha que não deu certo, porque o que faltou nessa plantinha? E aí vai a gente conversando para explicar que tudo tem que ter cuidado. Assim como as pessoas, assim como os sentimentos, tudo tem que ser cuidado e regado. Né? E que um dia nós somos seres frágeis, que um dia, igual a flor, igual a planta,
aquela plantinha vai ser substituída por outra, ela vai morrer, e tudo com muita naturalidade. E as Eles pessoas precisam viver a vida real. Eles precisam ter esse contato com o mundo real. É muito mais interessante, estimulante para a criança do que ter esse hiperestímulo cerebral, as conexões, né, do cérebro, o que elas fazem, o que o cérebro da criança fica ativo assistindo uma tela é muito difícil. É complicado isso para o cérebro da criança. É uma hiperestimulação visual intensa. São aqueles quadros rápidos de cores, o olhinho deles fica vidrado assim e fica passando. Como a criança consegue se acalmar depois disso? Do que simplesmente ir ver uma plantinha, e né, sair, assim, brincar. algo natural, algo orgânico, algo, cada coisa no seu tempo. Vamos parar o respiro que a gente precisa, né? Como você falou, por exemplo, não tem, aquilo vai sendo estimulado, vai sendo passado e não tem tempo de nem sequer brincar corretamente, parar, deixar, entender o passo a passo do que aquela ansiedade. Como quantas e quantas crianças ansiosas que não sabem esperar o prato que vai chegar, que não sabem esperar a vez enquanto o coleguinha está brincando, que não sabem esperar o médico que está o prato aguardando. de comida, exatamente. Eu acho impressionante. Restaurante, a gente vai, senta. Olha, a maioria das crianças estão no celular do pai. O pai pega assim, coloca, apoia no copo e a criança fica parada. Está no mute. Ela está só naquele estímulo visual, só. Não está nem entendendo o que está acontecendo, mas fica aí hipnotizada. E os pais, cada um no seu. Eu já vi, gente. Não foi nenhuma nem duas vezes, várias vezes. A criança no tablet. E eles não sabem nem o que a criança está assistindo, eles só querem que a criança fique quieta. Só querem que a criança não atrapalhe a comida, exatamente. E a criança também, com o tempo, ela vai se tornando um adolescente, um adulto, ela vai perdendo a capacidade de contemplar. Sim. Contemplar coisas da natureza, porque ela está tão acostumada com o artificial que ela perde o poder de contemplar. Por isso que é interessante a questão de estimular a criança a plantar, esperar um brotar, né, aquela planta crescer, que ele começa a contemplar as coisas da natureza, as coisas de Deus. Sim, sabe, Giovanni? Para Salinas, né, e vai no carro vendo as coisas, eles não ficam em tablet, iPad, meus filhos. A gente fica brincando assim, essa nuvem parece tal coisa. Bora ver quem acha uma nuvem que parece uma ovelha. Então, assim, Qual olhar... foi o bichinho que eu vi passar? Foi um boi, foi uma vaca, foi um cachorro. Brinca, conversa. Não precisa. Porque as pessoas perguntam assim, mas como não precisa? É só não ter essa opção. Se não tiver essa opção, a criança não vai pedir. Se a criança souber que aquilo não vai acontecer, ela não vai ficar pedindo. Não vai adiantar chorar, ela vai saber. Não adianta. Então, assim, não ter essa opção, você cortar essa opção, é só assim que funciona, resolve. E sabe, Giovanni, a gente tem assim, uma experiência da missa tridentina, que é uma missa muito contemplativa, de silêncio e com muita criança. Aí o pessoal diz, olha, essas crianças, sabe lá o que os pais fazem para segurar essas crianças? Não, primeiro, claro, a maioria delas, desde pequenas, são acostumadas a isso. Mas é importantíssimo, na vida da criança, o silêncio. O silêncio, parar, olhar. E isso é um exercício, especialmente na contemporaneidade. É difícil a concentração, a atenção, tudo isso é trabalhado. Professora Paula, a senhora falou muito aqui sobre a missa tridentina. A senhora pode falar para a gente como é a missa tridentina, um rito, de onde vem? Porque eu mesmo confesso que eu ouvi falar no início do ano. Mas já até fui padrinho de casamento em um ritual tridentino, né, de uma afilhada nossa. Que eu aproveito aqui também para mandar um abraço para o Paulo, para a Nicole. E a senhora poderia explanar para a gente um pouco? De maneira bem simples, assim, é a missa que por séculos e séculos da igreja era celebrada, da mesma forma. Hoje eu disse para o pai, olha, era essa missa que era celebrada nos mosteiros, foi essa missa exatamente a que a gente assiste hoje, lá por exemplo, lá na Igreja do Rosário, quando Pedro Álvares Cabral chegou, quando a esquadra chegou, afundou e foram celebrar a primeira missa no Brasil, era a missa tridentina que era celebrada. A missa de grandes santos. Que formou grandes santos. Dessa forma. Inclusive, o próprio Padre Pio, que chegou nesse confronto, quando estava a mudança de missa nova, que é uma coisa recente, as pessoas às vezes não sabem. Tem gente que pensa que sempre foi a missa no vernáculo. Todo mundo pensa assim, não, sempre foi essa missa. Vernáculo é a língua falada. Em português, né? Então, ou na língua de cada país.
E as pessoas pensavam que não era assim. Disse, não, é uma coisa recente. 1962, 1965, é por aí que houve essa mudança. Até antes, a missa era exatamente essa que tem aqui no Rosário, com umas pequenas modificações. Ou seja, tem todo um conhecimento, toda uma grandeza consolidada através de séculos, que se foi assim, ela foi formatada, digamos assim, de São Pio V. Então, houve, quando juntaram essa missa, pegando pontos, inclusive, do que Jesus fez com os discípulos na última ceia, pegando um pouco dos ritos, condensou e fez. E, ao longo do tempo, foi a mesma. E o que diferencia, basicamente, da missa, que a gente chama missa nova? A missa que acontece na maioria das paróquias, que não é a missa tradicional. Número 1, a língua, porque a língua é o latim, e não é uma coisa, como eu vou entender se está em outra língua, e o latim já é uma língua chamada morta, né? Por que uma língua morta? Eu disse, justamente por ser morta, é que ela não tem alteração. Em português, ao longo do tempo, as palavras até mudam de sentido. O que antigamente tinha um sentido inocente, com o passar do tempo, pode estar totalmente, diametralmente oposto ao que era o sentido anterior, porque a língua está em constante uso e sofre essas modificações. A língua morta, não. Ela manteve fielmente o seu sentido, porque ela não é mais alterada. Do nosso dia a dia. Então, é uma língua sagrada. Quando vai rezar e nessa outra língua, traz uma sacralidade maior, né? Traz uma concentração maior. Sabe que você não está na esquina comprando pão, você está realmente num ambiente diferente. Então, traz esse valor também, traz essa importância. Por exemplo, na época de Jesus era o aramaico que se falava, mas no tempo era o hebraico. Então, tem sempre a língua sagrada. E até hoje, todos os documentos da Igreja Católica são primeiro publicados em latim. A renúncia do Papa Bento XVI, ele fez em latim. A maioria não entendeu. Não sabia nem o que estava acontecendo. Por quê? Porque a maioria dos padres já não sabia latim. Então, eles não sabiam, ele estava renunciando, estava naquele momento dizendo que ele ia sair e a maioria não estava entendendo. E é por isso, os primeiros documentos são sempre em latim. Mas, olha que interessante, é isso que eu ia dizer. Olha que interessante. Se eu tenho uma língua comum, o latim, eu posso assistir essa missa em qualquer lugar do mundo, como já faço. Quando a gente viaja, antes da pandemia, qualquer lugar que a gente ia, onde é que tem missa tridentina? Eu participo, eu sei, eu falo, eu sei todas as orações, estou participando da missa como se estivesse aqui na Igreja do Rosário. E aqui em Belém, na Rússia, na Alemanha, em qualquer lugar, eu coloco. Missa. Ao mesmo tempo, para o sacerdote também é positivo. Por quê? Ele tem a obrigação de celebrar pelo menos uma missa por dia. E quando ele viaja? Se ele não encontrar fiéis, se ele não encontrar uma igreja que fale a língua dele, que permita ele celebrar. Se ele souber em latim, ele celebra em qualquer lugar do mundo. Vai numa paróquia de missa antiga, ele celebra e todo mundo vai saber o que ele está dizendo. E, ao mesmo tempo, não vai ter dificuldade para ninguém nesse sentido. Então, isso é a unidade que a igreja tinha. E que, a partir do momento que isso foi diluído, eu precisava, por exemplo, já assisti Missa Nova em Paris. Aí eu não sabia o que estava dizendo, mas, ao mesmo tempo, eu sei o que está acontecendo. Eu sei quando é o ofertório, eu sei quando é o momento da consagração, independente de eu estar entendendo o que o padre está dizendo, mas eu estou entendendo que aquilo é sagrado. Né? É isso que eu falo para os fiéis que dizem, eu não vou entender nada. Não precisa. Você vai saber exatamente o que está acontecendo. Você vai ter claramente o sentido do sacrifício, que é a renovação do sacrifício de Cristo de forma incruenta, que está acontecendo ali. Você vai ter essa noção. Você vai saber exatamente o que está acontecendo. E mais que tudo, você vai ver a sacralidade. Quem quer entender, pode entender. Existem missais, a pessoa pode ir atrás no missal, tem o que está sendo falado em latim e do lado em português. Você acompanha tudo. Você acompanha, você sabe o que está acontecendo. E as leituras são no vernáculo. As leituras são, por exemplo, o Evangelho e tudo, depois que ele lê em latim, ele tem que ler também na língua portuguesa. Depois, com o tempo, fica mais fácil acompanhar. Né? Muito mais fácil. Assim, primeira barreira, a língua. Segunda, por incrível que pareça, uma das barreiras é o silêncio, porque o homem contemporâneo não está acostumado a silenciar. Ele está acostumado ao barulho, ele está acostumado à agitação, à correria. E ali não, ele tem que parar, contemplar, e aí sim, todos olhando para o mesmo lugar, que também é uma coisa, o padre está de costa, de jeito nenhum.
O padre está de frente para Deus. Deus está ali no sacrário. Eu acredito piamente que ele está ali em corpo, sangue, alma e divindade. Então, é para lá que eu olho. O padre também. Imagina eu estar aqui falando, conversando com você, virada de costa, falando para a parede. Não. Né? Eu estou falando para quem é mais importante. Então, se eu estou ali, eu acredito que Deus está ali. Não posso dar as costas. Né? Não posso dar as costas. A missa é para Deus. Né? A missa não é feita para os fiéis. Os fiéis estão Deus. Juntos, rezando e por uma mesma pessoa. Na ponta desse barco, lá na frente está o padre, levando toda a igreja junto com ele a adorar Nosso Senhor. Né? Então, é todo um momento, e o próprio canto gregoriano é altamente piedoso, eleva a alma. É realmente, eu digo para as pessoas, é meu pedacinho do céu. É uma antecipação do paraíso que você contempla aqui. E as crianças começam e vivenciam e aprendem muito com isso. Porque percebem, várias pessoas dizem, ai, não sei, eu senti alguma coisa, mas tem alguma coisa diferente. É a sacralidade, é o respeito. A gente comunga de joelho. Gente, para qualquer pessoa que vá, por exemplo, visitar o Santo Padre, vou a Roma, tem entrevista com o Santo Padre, me ajoelho, tomo benção, não é? É uma autoridade. Imagina, eu estou na frente de alguém que é infinitamente maior que um Papa. Eu estou na frente de Deus. Como eu vou ousar tocar, como eu vou ousar ficar... Então, isso também é importante, eu reconhecer que aquele padre, sim, ele foi consagrado para isso. Ele pode tocar, eu não posso. Quando Nosso Senhor ressuscitou, chegou Maria Madalena, ele disse, não me toques. Eu não fui ao Pai. Não fui ao Pai. Só que quando ele apareceu para os discípulos, ele disse, Tomé, toca aqui. E deixou Tomé tocar. Por quê? Porque eram os 11. Os padres podem. Nós não podemos. Então, assim, pequenas coisas, as pessoas... E aí, o que eu vou ficar? Eu não sei o que fazer. Pega o terço e reza. Ah, eu posso rezar o terço? Gente, é o Calvário que eu estou subindo. Que melhor maneira de estar do que com Nossa Senhora na mão, segurando na mão dela, colocando em cada conta a minha vida, meus sofrimentos, minhas alegrias, para contemplar esse momento tão sublime que está acontecendo, esse milagre verdadeiro que está ali. Né? Então, e as crianças percebem tudo isso. Nós tivemos primeira comunhão há 2 semanas atrás, que as crianças da catequese, da missa tridentina. E é a coisa mais linda, porque em vez de um monte de fotógrafo, aquela coisa, aquele ambiente, aquele buzunzu, não. Que hoje em dia é algo muito mais social. E estão esquecendo disso. As pessoas estão indo para socializar na igreja. Né? A mesma coisa o matrimônio. É triste a gente ver que a pessoa se preocupa com o vestido, com que música eu vou entrar, com que música eu vou fazer isso. Os sacramentos em geral, batizado. Viraram eventos. Esperam para batizar grande, para fazer uma festa enorme. Vou esperar a madrinha que mora do outro lado. É o sacramento, só batiza e pronto. E a gente precisa, no caso do batismo, a minha obrigação é dar o mais cedo possível para aquela criança a possibilidade do céu. É quando se abrem as portas do céu, quando eu marco, aquela marca indelével de católico, aquela criança, mesmo os alunos dizem, tia, mas desaparece quando vai para o inferno. Eu disse, não. A pessoa que vai para o inferno, que foi batizada, ela chega com a marca, mas ela foi para lá porque ela quis, não é Deus que manda. A pessoa que se joga no inferno. Mas a marca é indelével. Por isso eu não me desbatizo. Eu não tem como... Ou rebatizar. Não tem isso. Você foi... e aquilo é indelével, não acaba. Professora, e as pessoas que estão assistindo a gente agora e têm interesse em assistir uma missa tridentina, onde elas podem Bem lembrado, Giovanni. Nós temos a capelania, graças a Deus, eu digo assim, Nossa Senhora de Nazaré, que intercedeu por isso. A gente sabe que no mundo inteiro é muito difícil conseguir, porque são padres que necessitam de um grande preparo, e são poucos ainda os seminaristas, apesar, os seminários estão lotados de padres, porque a juventude está cada vez mais se aproximando da missa tradicional. Mas, aqui em Belém, nós somos privilegiados, sim. Nós temos esses padres do Instituto Bom Pastor, que tem uma capelania aqui, com a anuência do nosso arcebispo, e as missas dominicais são na Igreja do Rosário. 10h30 da manhã, é o que a gente chama de missa solene, com canto gregoriano. Eu nunca fui, o que eu vou fazer? Vá de espírito aberto, vá sem preconceitos, e se permita esse momento de oração. Faz de conta que está numa adoração, mas uma adoração para valer. Não é uma adoração para ficar sentado olhando sem fazer, não. A gente adora a pessoa
de maneira de adorar mesmo, né? E tem véu para emprestar? Tem véu para emprestar, tem livreto para você ler, o que você quiser. E não se preocupe com isso, só contemple. E veja que maravilha a nossa religião católica oferece. Que preciosidade a gente pode contemplar. Durante a semana, os padres têm missa na casa canônica, que é na casa onde eles moram, né? Então, a gente, qualquer coisa, procure, a gente informa esse endereço, porque eu não acho que é Alameda Nésia... Anésia Meira. E qual é o número? 79. Numa Alameda, passando o hospital, o Fir Loyola. E lá, eles têm missa diária, 2 vezes por dia. Tem 8 da manhã e 6 da tarde. E aproveitando que a gente está passando os endereços, qual é o endereço da Escola Mater Dei? Boa, isso é muito importante. Ele fica na Vileta, número 854. Entre Pedro Miranda e Antônia Verdosa. Se você, no sentido dos carros, fica do lado direito, para quem vai, né? E é um prédio de 2 andares, tem um brasão muito bonito como esse, sim, que estão os nossos valores de fé, pureza e bravura. Né? O que representa cada símbolo desse, cada figura dessa? A fé, então, a âncora, a barca de Pedro, né? A fé católica, a pureza do lírio, colocado aqui do lado, também é símbolo de Nossa Senhora, né? Então, a pureza das crianças que a gente busca, a bravura de defender a fé, a espada. A espada aqui. E aqui, a flor de lis, símbolo de Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus, que é o nome da escola Mater Dei. E é esse nome que a gente tem que honrar. Sim. Dona Paula, preciso fazer mais uma pergunta para a senhora. Queria ficar aqui o dia todo fazendo pergunta para vocês duas, que são os amores. Teve algum momento da sua vida que a senhora assim, tem marcado como o momento da sua conversão a Deus, a Nossa Senhora? Eu costumo dizer que nós nunca estamos plenamente convertidos. É uma conversão constante, é uma queda... Uma caminhada. E, ao mesmo tempo, tem vezes que eu me sinto tão longe do que eu queria ser e me reconheço tão miserável, tão pecadora. E isso é interessante, sabe, Giovanni? Quanto mais a gente se aprofunda na fé católica, a gente vê a grandeza de Deus e a miséria que nós somos. E a plena consciência que sem Ele nós não somos nada. A gente não tem como fazer nada de bom sem Ele. Né? Assim, o que eu coloco como minha conversão, quando eu parei e tive um desejo de ser muito melhor do que eu era, de ser acima do que era, me reconhecendo pecadora, foi quando eu comecei a estudar justamente a missa tradicional e eu pude ir atrás dessas perguntas que a maioria não me respondia. Eu fui estudar mesmo, para o catecismo. Pega o catecismo de São Pio X, vai atrás, só pergunta e resposta. Vai ler, vai saber coisas. Isso eu acho que a igreja exagerou nisso. Não tenho que achar nada. A igreja está escrito e a verdade é essa. Se eu sigo ou não, é o problema meu, mas está escrito que é isso. E eu não preciso... Olha, esse negócio de ir à missa todo domingo, já é exagero. Não é exagero. A igreja pede. Se para os outros locais, para o clube, para você entrar, você tem que estar em dia com o pagamento, você tem que mostrar a carteirinha, são as exigências, né? E você cumpre. Por que você não vai cumprir o que a sua religião também pede? A questão da abstinência de carne à sexta-feira. Muito católico não faz. Eles não sabem, não, eu não como carne vermelha. Não é carne vermelha, é carne. Não posso comer frango, não posso comer... Muita gente nem sabe. Eu acho que hoje em dia esse conhecimento, né, da sua própria religião está muito defasado. Está muito diluído. As pessoas não sabem, não conhecem. E dizem assim, eu sou católico, mas não praticante. O que é não praticante? Tipo, ou é católico ou não é, não existe meio católico. Então, você tem que entender e conhecer sua religião. Você tem que ir atrás, buscar entender. Esse catecismo é muito bom. E a gente está em constante evolução nesse sentido de conhecer mais, pesquisar e estudar. Como a gente falou das crianças, né, das turmas, a gente só ama o que a gente conhece. Como é que nós vamos amar Jesus, amar a Deus, amar a nossa religião sem conhecer? É nossa obrigação como católico ir atrás disso. Conhecer, entender, não só seguir e praticar, mas entender de fato. E outra coisa, não é eu tentar decifrar ou tentar entender o que está escrito na Bíblia ou tentar estudar por conta própria. Não. Eu posso começar meus estudos, mas eu sempre tenho que ter um sacerdote me acompanhando.
Ele estudou para isso. Deus quis assim. Quando a gente vê, a religião católica não é só o que está escrito. Também é a tradição oral, tradição dos apóstolos. E eu preciso respeitar isso. Eu devo obediência a esse padre, ele está preparado para me ensinar. Não tem que deduzir as coisas da minha cabeça. Mas aí vai de que sacerdote você vai atrás. Né? Vai também qual é aquele que eu vejo que realmente estuda. Várias vezes eu encontrei sacerdote que nem lia o que eu estava perguntando, nem sabia. Quando eu chegava perguntando de algum documento, por favor, o que o senhor acha do Redemption de Sacramento? Não sabia o que era. E o motu próprio? O senhor chegou a ler o motu próprio Sumorum Pontificum? Não. Imagina, se um sacerdote da Igreja Católica que não tem conhecimento como é que ele vai me ensinar alguma coisa? Então, você precisa estar realmente cercado de bons padres. E essa é uma confiança. Tem, né? Exatamente. Não tem o conhecimento. E essa é uma confiança que eu tenho na nossa escola, é justamente isso. Porque nossos padres são muito preparados. Eles foram criados para isso. São jovens e são extremamente brilhantes e conhecedores profundos. E quando não sabem, eles têm a quem recorrer, eles não, vamos discutir, vamos atrás, vamos buscar, porque a gente precisa ser humilde, né? A gente precisa reconhecer até onde vai. E quando eles estão com a gente, nos ajudando nessa caminhada com os alunos, com a própria presença do sacerdote dentro da escola, que a gente também não vê mais isso, né, Giovanni? Não tem mais isso. E ele lá, a questão do respeito, ele está acima da gente? Está sim. Hierarquicamente, ele está acima de mim. Quando ele se aproxima, eu me inclino. Quando ele vai passando na missa, eu me inclino. Eu tomo bênção de um padre. Assim as crianças. Esse sentido também de hierarquia, de respeito, é muito importante. Não se perde. O próprio professor, como a Bárbara falou, que atualmente é o amigo, é o facilitador. Não tiremos a autoridade do professor. Ele sabe mais e ele vai ensinar. É ele que tá como aquilo que Jesus pediu, né? Evangelizar, ensinar os outros. E de ensinar. E a gente está, de certa forma, também nessa tentativa de ensinar e tentando, através de um dos braços que nos foi dado, que foi a questão da educação, que várias pessoas, foi assim uma conjunção de fatores e de vontades e de ajuda para conseguir fazer esse projeto, que eu digo que não é um projeto de escola, é um projeto de vida. Sim. Para todos, não apenas para a gente, mas como para as crianças e para os pais das crianças. Que confiaram no trabalho, Exatamente. Que buscam isso. Né? Isso aí já pega o gancho para fazer a pergunta que eu queria fazer para a Bárbara. Bárbara, se chega um pai para você hoje, os pais, né? Olha, eu vou deixar meu filho na escola de vocês. A gente sabe que a escola nunca vai prometer um fim, vai prometer resultado, a escola é o meio. Assim como o médico, ele não promete fazer uma plástica. Não, a pessoa vai ficar linda e maravilhosa. Não, eu tenho os meios. Sim, claro. Eu tenho a técnica. Então, o médico, ele é pago, os honorários dele, pelo meio, não pela finalidade. Mas se tivesse alguma coisa que você pudesse passar como certeza para os pais. Não, aqui eu garanto isso no Mater Dei. O que é que você falaria para esses pais? Eu posso garantir com toda certeza que os padres e nós, como professores, a equipe inteira, vai tratar dessa criança, né, vai tentar formar ela da melhor forma possível, com amor e não dissociando a espiritualidade. Esse é o nosso... E a intelectualidade, trabalhando junto. A fé não anula e a inteligência, a razão. Porque elas andam juntas, né? A inteligência é assim. Então, podem ter certeza, pode não ter a quadra, pode não ter a piscina poliesportiva, mas preservar isso das crianças, né? A fé, pureza e bravura, que é o nosso brasão, a fé. Isso vai ser passado, sim, para as crianças, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acredito, não só por estar fazendo parte do projeto, mas eu acredito, de fato, tanto que meus filhos estão estudando na escola. Né? Eu falo isso, se eu não acreditasse, era muito fácil deixar eles num homeschooling, contratar professor particular, se eu não estivesse achando escola por aí, mas não, eu sei, eu falo com essa certeza, eu sei que o melhor que pode ser oferecido em Belém, falo isso assim até sem falsa modéstia, mas já falando, que eu sei que o melhor que pode ser oferecido em Belém vai ser oferecido lá. Nós estamos, de fato, procurando excelência. Né? A parte religiosa com os nossos padres, que não conheço padres
tão preparados, né, dessa forma assim, sabe, que tenham tanto esse amor pelas crianças, a gente sabe que não O adianta zelo só pelas saber, almas. mas eles se preocupam de fato com as almas. E buscamos excelência na educação física, no inglês, em todas as matérias, artes, né, música, em tudo que a gente se propõe a fazer. Né? Se a gente está se propondo a oferecer essas matérias, oferecer esse tipo de ensino, pode ter certeza, né, que a gente realmente acredita e está confiando que vai ser o melhor. Não vai ser qualquer um, vai ser o melhor, de fato. Perfeito. Eu até agora me dirijo para os telespectadores, para os ouvintes, para os seguidores. Olha o ouro que vocês têm na mão, uma escola aqui em Belém, que vai dar uma proteção, né, em Deus para os seus filhos. Né? É uma responsabilidade muito grande que a gente está assumindo e falando. A responsabilidade da família, da escola, da igreja, porque tem os padres. E a gente responde por para trás. Deus. A gente que é católico, a gente acredita piamente. Eu estou usando o nome, estou dizendo que é católico. Eu estou me propondo a criar crianças para Deus. E eu preciso fazer isso, porque agora eu respondo para Ele. Não é para o Senhor, não é para alguém, não é para as crianças. É muito sério isso que a gente está se propondo. Tudo o que a gente está supostamente apenas prometendo tem que ser cumprido, porque é uma promessa não só para os pais, né? É uma promessa para Deus. A gente está prometendo essas crianças. E fica aqui o convite, né? Nós já demos o endereço. Então, que vão lá com a gente, que vão conhecer. Eu não tenho filho. Inclusive, essa semana eu disse, não precisa. Venha conhecer a escola. Apoiar o venha projeto, ver, apoiar, deixar a gente mostrar para vocês terem conhecimento, indicarem, mostrarem, quem sabe no futuro seus filhos estudarem aqui. Então, nós estamos de portas abertas, esperando essas visitas. Algo que nos deixa muito orgulhosos. Muito felizes de poder falar Eu disso. garanto para vocês que serão bem recebidos. Porque experiência própria, tanto é que meu filho está matriculado lá também. Estamos muito entusiasmadas para 2022. Sim. Cada dia que passa, a gente, né, sabe que está chegando um pouquinho mais perto. Estamos todo dia lá na escola, planejando e contando assim os segundos para começarem essas aulas e a gente, de fato, poder colocar em prática tudo isso que a gente está planejando e organizando. Olha, infelizmente, tudo que é bom passa rápido. Não digo que dura pouco, mas passa rápido. Né? Mas assim, eu não poderia terminar sem antes parabenizá-las pela iniciativa. É uma iniciativa que a gente sabe que é de longo prazo, talvez a gente plante, nem né, veja a colheita nesse plano ainda material. Mas eu não poderia também terminar esse podcast sem antes presentear a escola, presentear vocês com uma imagem de Santa Jacinta, que a gente sabe que o nome das salas leva o nome dos santos e tem uma sala com o nome de Santa Jacinta. Que coisa linda! Obrigada, muito obrigada. A gente agradece, são esses gestos, e eu digo sempre para as pessoas que quando a gente está pensando e sofrendo com algum problema, pensando em esmorecer, aí Nossa Senhora manda uns carinhos assim que deixa a gente sem graça, né? A vida dentro da escola são altos e baixos. São. A gente até pergunta, será que a gente merece tanta graça? Exatamente, eu fico com vergonha de tanto... Olha que linda. E é uma sala onde o Kalel vai estudar. Sim. Vai ser uma alegria aí que Santa Jacinta, que eu sei que vocês sabem que era um dos pastorinhos, e quando eu li a fundo, quando eu visitei, foi uma das coisas que mais me sensibilizou foi justamente a Santa Jacinta. Foi tão pequena. Que em meio a tanto sofrimento, ela pedia no hospital, deixa eu sofrer mais um pouquinho. Aí dizer, para quê, Jacinta? Você não quer ir para o céu? Ela disse, não, eu quero fazer só mais um pouquinho para a conversão dos pecadores. Então, que seja assim também. Nossos sofrimentos, nossas lidas, que a gente seja igual Santa Jacinta. Que a gente aceite, abrace com amor esse sofrimento, essa cruz que de vez em quando bate a nossa porta, né? Que seja por amor a Deus e pela conversão dos pecadores. Amém. Salve Muito Maria. Obrigada. Salve Maria Salve Santíssima. Maria. Salve Maria.